E aí pessoal, professor Antônio aqui. E no vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios de dilatação térmica, ok? Então, bora lá resolver. Então, a primeira questão ela diz o seguinte: uma barra de aço, alfa igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, de 50 metros, é utilizada na construção de uma linha férrea no dia em que a temperatura é 25 graus Celsius. De quanto será seu acréscimo quando a temperatura aumentar para 35 graus Celsius? Ok? Então, problema simples de dilatação. A aplicação ela é bem tranquila, bem fácil, ok? E aqui nós temos um caso de dilatação linear, ok? Como é que eu sei qual é o tipo de problema que eu estou resolvendo? Eu vou olhar a geometria do corpo. Quando ele falar uma barra, um fio, um cabo, um cano, isso aí são todos corpos que lembram uma linha. Então, isso aí eles se dilatam na forma linear, ok? Eles vão sofrer uma alteração no comprimento deles, ok? Então, vou começar agora a separar os dados da questão. A primeira informação que nós temos é o comprimento inicial, 50 metros. Eu vou representar o comprimento por L0, ok? Eu também tenho o coeficiente linear de dilatação do aço, que vale 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, nós temos que esse coeficiente está escrito na forma de notação científica e para facilitar o nosso cálculo, eu vou transformá-lo em um problema com a notação comum, certa notação convencional, tá? Eu tenho também a temperatura inicial de 25 graus e a temperatura final de 35 graus. Okay? Bem, eu quero achar a dilatação, o acréscimo que ele vai sofrer quando a temperatura aumenta. Então, ele vai crescer de tamanho, né? Então, olha só. Primeiro, eu vou transformar o meu coeficiente de dilatação. Como é que eu vou fazer essa transformação? A ideia aqui é simples, mas tem que tomar alguns cuidados. Eu vou olhar primeiro para a potência que ele tem aqui no final. 10 a menos 5. Isso aqui está me dizendo o seguinte. Eu vou ter um número, como é menos, vai ficar 0, alguma coisa. Então, esse alguma coisa são 5 casas depois da vírgula. Então, eu vou completar primeiramente com 0. 1, 2, 3, 4. E quando for na quinta casa, eu vou pegar o número que está na frente da vírgula. Nesse caso, 1. E depois? Depois eu coloco o que vem depois da vírgula. Caso, o 2. Ok? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Quinta casa, eu coloco 1. E depois eu coloco o que vem depois da vírgula, que é o 2. Pronto. Dessa forma, pessoal, vocês podem usar a calculadora para resolver as multiplicações de forma mais rápida. Ok? Eventualmente, numa prova, você não pode usar a calculadora, tudo bem. Mas o problema aqui é o seguinte: você não quer perder muito tempo com a matemática. Você quer focar mais na física da questão. Então, você pode usar a calculadora quando estiver estudando, né, para focar mais na física do problema, não na matemática. Mas é sempre bom revisar também como fazer esse cálculo manualmente, ok? Eventualmente, vocês vão aprender a usar notação científica em algum momento, e aí vocês vão descobrir que é muito mais fácil trabalhar com a notação científica do que com o número decimal, tipo esse que está aqui aparecendo na questão. Ok? Mas isso vai ficar para uma outra aula. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos dar sequência aqui. Agora que eu já transformei o meu coeficiente linear, variação térmica, temperatura final menos inicial. Se você organizar direitinho os dados, praticamente você não vai errar na hora de calcular a variação térmica. Uma dica que eu posso dar a vocês para não trocar as temperaturas é buscar no texto a preposição de e a preposição para. O de vai indicar a temperatura inicial, de 25, ok? Então ele começa com 25. E o para vai nos dar a medida final, de 25 para 35. Então aqui eu tenho um para 35. Então, esse para quer me dizer que essa temperatura é a final. Tudo certinho? Bem, substituindo os dados, eu vou fazer 35 menos 25, que me dá 10 graus Celsius. Bem, agora que eu já tenho comprimento, coeficiente de dilatação e variação térmica, vou calcular a dilatação linear, que vai ser o comprimento inicial vezes alfa vezes variação térmica. Substituindo os dados, eu vou resolver multiplicações. Vou começar resolvendo essa multiplicação aqui na frente. 50 vezes 0, trololó. Quando eu resolver,
eu vou ter 0,006 vezes 10. Foi o que sobrou aqui de cima, né? Ó. Resolvendo essa multiplicação aqui que aparece, então a dilatação foi de 0,006 metros. Fim do problema. Ok? Então a física aí é bem simples de entender. Aumentou a temperatura, o corpo aumenta de tamanho também. Então a dilatação ela tem que ser positiva, concordando com o sinal da variação térmica, que também é positivo. Certinho? Muito bem, vamos para o próximo exercício, que agora diz o seguinte. Ó. Calcule a área final de uma placa quadrada de lado 20 cm, feita de cobre, quando resfriada de 465 graus para 15 graus Celsius. Use alfa igual a 1,7 vezes 10 menos 5 graus Celsius a menos 1. Ok? Muito bem. Eu vou novamente organizar os dados da questão. Só que agora tem uma pequena novidade. Agora ele fala, calcule a área final. Então ele não quer a dilatação. Ele quer o tamanho que o corpo vai ter após a dilatação. Outro ponto importante é a forma do corpo, que agora ele descreve como sendo uma placa quadrada. Quando a descrição da forma do corpo for um pouquinho mais específica, né, como é o caso desse exercício, se ele fala que é uma placa, uma chapa, então ele está falando de uma superfície, de uma área, ok? A forma dessa área é o que vem a seguir, uma placa quadrada, então tem uma superfície na forma de um quadrado. Então a gente tem que calcular primeiro a área inicial para depois resolver o problema da dilatação. A física continua a mesma, só vai mudar a geometria do problema. Ok? Então aqui eu tenho o lado do quadrado, que vale 20 centímetros, o coeficiente alfa do cobre, né? Do cobre, temperatura inicial, temperatura final, queremos achar a área final pós a dilatação. Muito bem. Primeiro passo. Como eu tenho um quadrado, tenho que saber calcular a área do quadrado. Então, cada forma geométrica, cada superfície tem uma fórmula específica para ela. Então, a gente tem que sempre revisar também a parte de geometria plana para resolver problemas de dilatação superficial. Ok? Então, aqui, ó, quando eu tenho um quadrado, está aqui na figurinha, a área do quadrado vai ser L ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar a medida do lado e vou elevá-la ao quadrado. Ok? Nesse caso, a área inicial é L ao quadrado, vai ser 20 ao quadrado. Isso vai ser 20 vezes 20. Me dá uma área inicial de 400 centímetros quadrados. Ok? Então, resolvemos aí a parte da área inicial. Agora o alfa. Eu vou aplicar aquela mesma transformação, só que agora vai ter um diferencial. Ao invés de usar alfa, como agora é a dilatação superficial, a gente usa beta. E beta vale 2 vezes o valor de alfa, que é o coeficiente linear. Ok? Então, nesse caso, meu coeficiente superficial vai ser 2 vezes 0,000017, que vai me dar 0,000034 graus Celsius a menos 1. Muito bem. Eu só preciso fazer essa transformação se eu estiver fazendo dilatação superficial. Então, eu tenho que usar beta e não alfa. Certinho? Ok. Agora, eu vou calcular a variação térmica, que é a temperatura final menos inicial. Substituindo os dados, vai dar menos 450 graus. Professor, por que dá negativo? Por que não é 465 menos 15? Porque a gente já organizou os dados aqui, ó. A gente viu que ele começa na temperatura alta, ele vai para a temperatura baixa. Tá aqui, ó. E para. Ok? Então, cuidado para não trocar e fazer maior menos menor. Certo? Agora que eu tenho as três medidas, dilatação. Então, a dilatação superficial é a área inicial vezes beta vezes variação térmica. Substituindo os dados, eu vou ter essa multiplicação aqui para resolver. Novamente, eu vou resolver a multiplicação que está aqui na frente primeiro, para facilitar. E multiplicar novamente por menos 450. Okay? Fazendo jogo de sinal. Mais com menos, menos, multiplicando eu vou ter uma dilatação de menos 6,12 centímetros quadrados.
Mas isso ainda não é tudo, não é? Ele pede para a gente achar a área final. Então, a área final vai ser a área inicial mais a dilatação. Se fosse linear, o mesmo processo, só que eu trocaria A por L, certo? Bom, professor, a dilatação não é negativa? Sim. Então, quando eu substituir os dados, vai ficar dessa forma. Aqui, ó, vou ter um jogo de sinal para ser resolvido. Mais com menos, menos. Então, vai ficar 400 menos 6,12, que nos dá 393,88 centímetros quadrados. Concordando com a física, né? Que como a placa ela foi resfriada, então ela tem que diminuir o tamanho. Então a área dela era 400 e diminuiu para 394 centímetros aproximadamente, né? Centímetros quadrados. Ok? Vamos ao próximo exercício. Nós temos agora o seguinte. Determina o aumento que ocorre no volume de um paralelepípedo de zinco, alfa igual a 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, de dimensões 10 por 15 por 50 centímetros a 15 graus Celsius, ao ser aquecido a 265 graus Celsius. Muito bem, nosso problema agora, nós temos um paralelepípedo. Ele fala de volume, então agora é uma dilatação volumétrica, ok? Primeira coisa que eu vou anotar são esses dados do tamanho do paralelepípedo. Vou ter aqui a medida A, B e C. Professor, por que a gente vai chamar essas medidas de A, B e C? Calma, eu vou já explicar para vocês. Tá bom? Temos aqui o coeficiente linear do zinco, a temperatura inicial e a temperatura final. Ele pede a dilatação. Então agora, como o meu problema ali é um paralelepípedo, é uma figura espacial que tem volume para ser calculado, A é a medida da largura do corpo, B o comprimento e C a altura. Tá vendo só? Então, o volume do corpo vai ser A vezes B vezes C. Novamente, né? Se eu tivesse um corpo diferente, a fórmula do volume seria diferente também. Então, aqui a gente precisa revisar a geometria espacial, né? Para entender o volume dos corpos, para daí aplicar na dilatação volumétrica. Ok? Então, no nosso exercício, eu tenho que o volume vai ser A vezes B vezes C, então eu vou multiplicar. 10 vezes 15 vezes 50. Vai me dar 150 vezes 50, que é igual a 7.500 centímetros cúbicos. Achamos o volume inicial. Beleza. Agora eu vou fazer o mesmo problema que a gente já fez antes. Transformar o alfa. Como agora é dilatação volumétrica, eu preciso do coeficiente volumétrico gama e não alfa. E nesse caso, gama vale 3 vezes o valor de alfa, porque é volume. Ok? Então é 3 vezes. E aí eu substituo, faço a multiplicação. Achamos agora o coeficiente volumétrico do zinco. Muito bem. Agora, vou para a variação térmica. É a temperatura final menos inicial, que vai nos dar 250 graus Celsius. Muito bem. Finalmente, vou calcular a variação de volume, a dilatação, que é o que a questão nos pergunta. Que vai ser o volume inicial vezes gama vezes variação térmica. Substituindo os dados, vai ficar dessa forma. Novamente, eu vou resolver a multiplicação, certo? Primeira da frente, porque eu acho melhor começar dessa forma. Aí eu vou multiplicar por 250 o resultado, chegando a uma dilatação de 140,625 centímetros cúbicos. Ok? Então, está aí o resultado da questão, fim do exercício. Vocês podem observar aqui, todo o passo a passo é idêntico da primeira questão. Só com a diferença de que eu precisei encontrar primeiro o volume inicial e depois o gama, certo? Mas todo o raciocínio aqui é idêntico à primeira questão. Beleza? Vamos agora para o nosso último exercício, que diz o seguinte. Calcula a variação percentual do volume de uma esfera de chumbo quando sua temperatura aumenta de 25 para 225 graus. Use alfa igual a 2,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Beleza. Nesse exercício, agora eu tenho uma esfera, que é um corpo espacial. Ele pede a variação percentual do volume, que nada mais é do que você dizer quantos por cento ele teve de aumento. Ok? Para isso, eu vou precisar primeiro encontrar a dilatação volumétrica,
para depois convertê-la em uma medida percentual. A gente vai ver isso lá na frente, tá bom? Logo de cara, nós temos um pequeno problema. Não temos o volume inicial. Nesse exercício, não dá para calcular o volume inicial. Então, por enquanto, fique tranquilo. Vamos chamar o volume inicial de V0, ok? Aí, eu tenho aqui o coeficiente linear de dilatação, temperatura inicial e temperatura final. Muito bem. Quanto é a variação percentual do volume? Vamos lá resolver. Então, primeiro eu vou fazer aquela mesma transformação do alfa que eu fiz agora na questão anterior. Transformo ele para a forma comum. Como é volume, ele é 3 vezes alfa, né, o gama. Faço aqui a multiplicação, beleza. Faço o cálculo da variação térmica. Aí tudo bem, é idêntico com a questão anterior, né, os outros exercícios. Então, espero que até aqui não tenha nenhum problema, certo? Agora, vamos para dilatação. Então, ó, dilatação vai ser o volume inicial vezes gama vezes variação térmica. Como eu não sei quem é o V0, vou só repetir o V0, ok? Então vai ficar dessa forma. Aí eu vou resolver essa multiplicação que está atrás, porque eu posso resolvê-la. Vai ficar dessa forma aqui, ó. A minha variação de volume, que é a dilatação, vai ser 0,0174 vezes V0. Acabou. Ok? Deixo V0, ele não vai influenciar em nada por enquanto. Agora ele vai ser utilizado. Como eu quero a variação percentual, vou dizer que vai ser a minha dilatação dividido pelo tamanho inicial vezes 100%. Então, eu vou dividir o ΔV, que é a variação de volume, pelo volume inicial. Tá vendo só? Que eu não sei quanto é. Mas, quando eu substituir os dados aqui, o que eu vou fazer? Eu posso simplificar cortando V0 com V0. Ele vai ser simplificado, então eu posso dividir os V0s aqui, ó, mesmo sem saber quanto eles são, somente pelo fato de que eles são iguais. Fazendo essa divisão de V0 por V0, então a minha variação percentual vai ser 0,0174 vezes 100%. Então a minha variação percentual do volume vai ser de 1,74%, independente do tamanho da esfera, certo? Então é isso, nós resolvemos o problema, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, ok? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, curta aí o vídeo se você achou interessante, ok? Assista os outros vídeos, dê aquela estudada e no mais é isso aí, tá bom? Então, até mais.